2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 em diante. Vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por meio deles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Esse é um texto muito caro e importante para mim, principalmente pelo tema de hoje de um novo propósito, que eu duvido que alguém lembre aqui, nem o Rafael, provavelmente, quando ele me escalou para pregar essa noite, mas esse é o primeiro texto que eu preguei na vida. Lá em meados de 2021, quando a gente estava fazendo seleção de presbítero, o Rafa tinha botado todos os candidatos a presbiterato para pregar, e pregou o Alan, pregou o Alex, pregou o Denis, pregou o Meira, pregou eu. E eu lembro que a gente fez uma série sobre a missão da igreja, transformar a cidade por meio do evangelho, conectando pessoas a Deus, vivendo em amor e servindo ao mundo. E aí eu fiquei com o texto do conectando pessoas a Deus, né? Da segunda parte ali da nossa missão, que era esse texto. Era 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21. E aí eu lendo o texto, eu fiquei, nossa, que curioso. E aí refletindo, pensando, nossa, é a última vez que eu vou pregar na Carioca antes de ser seminarista, por exemplo. Comecei pregando na Carioca, em cima desse texto, e Deus vai me dar um presente. Antes de começar uma jornada aí difícil, com muitas lutas, conto com a oração dos irmãos nessa jornada, do ministério, do início do ministério. Deus me deu o presente de pregar nesse texto. Olha como Deus faz as coisas, né? Nossa, que coincidência, que Jesuscidência. E aí eu abri até o sermão. Pô, vou abrir o sermão que eu preguei 4 anos atrás, vamos ver como que eu pregava. Horrível. Um pouco ruim, sim, mas tenho certeza que Deus usou. E eu lembro que já nesse sermão, o título era Conectando Pessoas a Deus. E aí, entre parênteses, bem grande, um novo propósito. E por que eu estou falando de mim? Porque eu, assim como todos vocês, sou vítima desse novo propósito de Deus para as nossas vidas. E você pode não ter um chamado pastoral, como Deus me deu, mas o mesmo chamado principal que eu tenho, de ser embaixador de Cristo nesse mundo, de ser missionário de Deus aonde quer que eu vá, vocês também têm. A diferença de mim para vocês é que Deus me fez dedo, fez vocês pé, fez o outro braço, fez o outro nariz, e a cabeça é Cristo. É o que a gente sempre reflete, é o que a gente sempre lê sobre o corpo de Cristo, né? Todos são iguais, todos vivem em unidade, em meio à diversidade, e cada um realiza a sua função. Mas em cada função diferente, todo corpo tem o mesmo propósito. E assim como Deus me chamou para pregar o evangelho dele, também chamou cada um de vocês para pregar o evangelho dele. Assim como Deus me chamou para trazer o reino dele, a eternidade dele, o amor, a alegria e a paz da Nova Jerusalém, com esse sorriso no rosto, chamou o Bruno, chamou a Aline, chamou o Alan, chamou a Luísa, chamou a Isabelle, chamou a Isabel, chamou cada um de nós. E é isso que transborda desse texto. Eu vou voltar lá no versículo 14 com vocês, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo estava aqui discursando, em um dos grandes discursos que ele tem em várias partes de 2 Coríntios, sobre o ministério dele. Ele praticamente fica do capítulo 2 ao capítulo 7 falando do ministério apostólico dele.
A ponto de muitos falarem, os estudiosos, acreditarem que a carta foi escrita com esse intuito, de Paulo defender o apostolado dele diante daquela igreja de Corinto. Você vai lembrar que a igreja de Corinto ela era uma igreja muito difícil, que na primeira carta, Paulo fez várias exortações àquela igreja. Tinha um homem dormindo com a própria madrasta, tinha vários problemas em relação à ceia do Senhor, tinha tinham partidos religiosos surgindo na igreja, partidos políticos também pode ser. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros de Cristo. Ponto de Paulo falar, graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, porque vocês estão muito doidos. Não é sobre isso, é sobre corpo, é sobre todos serem o mesmo corpo e cada um com uma função, rumo a um mesmo propósito. Mas é interessante que eu tenho uma opinião sobre essa carta que me parece que Paulo escreveu essa carta para pedir dinheiro para Corinto. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas acho que Paulo fez essa carta pedindo dinheiro, ele estava tão envolvido com essa igreja que ele passou 2 anos pregando, e eles implicando com ele, e bajulando falsos apóstolos, e não queriam nem dar dinheiro para Paulo, nem ajudar o ministério dele. Era muita dor que Paulo estava sentindo ali. E aí eu acho que, na hora que ele foi pedir o dinheiro, ele, peraí, deixa eu escrever uns 7 capítulos antes, deixa eu me desculpar, deixa eu falar aquilo que eu estou sentindo, deixa eu falar sobre o meu propósito, sobre o propósito de cada um de vocês. E aí lá no capítulo 8 ele vai pedir dinheiro. Vai pedir dinheiro para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Pedindo, falando, fazendo um apelo, olha, vocês são filhos de Deus, filhas de Deus, ajudem seus irmãos, ajudem suas irmãs, lembrem-se do seu propósito, de serem embaixadores de Cristo. Paulo está discursando e falando sobre isso tudo. E aqui no versículo 14 ele fala, começando, o amor de Cristo nos constrange. E quando eu leio isso, me vem à memória o meu texto favorito da Bíblia, que é o de João 13, que é Jesus se abaixando e lavando os pés dos seus discípulos. Ele, o Rei dos Reis, o Criador dos Criadores, o Senhor dos Senhores, se fez carne, se fez servo, se fez humilde, se colocou numa postura de escravo, lavando os pés dos seus discípulos. Eu já falei uma vez isso de púlpito e eu repito aqui. Para mim essa é uma das maiores absurdos. Não sei nem explicar a palavra. Isso para mim é um absurdo muito grande. Isso captura o meu coração de um jeito que eu não consigo explicar, expressar. Só pensa um pouco. O Rei do Universo, o Deus, o Todo-Poderoso, o Sublime, o Cognoscível, aquela palavra difícil lá, que eu não sei falar. O Rei dos Reis, você fez servo, você fez um bebê, você fez um ser humano, homem de 2, habitou entre nós. E além de habitar entre nós, lavou pés sujos, imundos, dos seus apóstolos. É uma visão assim, escatológica, é uma visão sobrenatural. E se essa visão não te move como me move, acho que já no início da mensagem é melhor você rever o seu conceito de cristianismo. Rever o seu conceito de amor a Cristo, de amor a Deus. Porque esse amor que Ele tem por nós é um amor que nos constrange. É Deus. Não é o cara ali da esquina, não é o seu pai, não é a sua mãe, não são seus filhos. É Deus se fazendo carne, lavando os pés dos discípulos, lavando os pés de cada um de nós e morrendo naquela cruz. João, em uma de suas cartas, vai falar que Deus é amor. Acho que hoje em dia todo mundo conhece essa frase. E de fato Ele é. De fato, Deus é esse amor que constrange, Deus é esse amor, como o grego vai falar, que domina cada um de nós. Você tem sido dominado por esse amor? Porque se você não tem sido dominado por esse amor, todos os outros versículos que Paulo vai falar não vão fazer muito sentido para você. Porque se você não é dominado por esse amor no seu dia a dia, você não nasceu de novo. Se você não é dominado por esse amor no seu dia a dia, você não é uma nova criação, você não é uma nova criatura, você não é um embaixador de Cristo nessa terra. Porque só aqueles que são dominados pelo amor de Cristo conseguem pregar o evangelho dele. Porque a gente vai saber que o evangelho dele é a coisa mais importante que existe. A gente vai saber, como o Denis acabou de ministrar aqui, que a palavra dele é a coisa mais importante que existe e que aponta para ele.
e que revela o amor dele para cada um de nós. O amor nos constrange, o amor nos deixa com vergonha. Tem dia que eu estou orando em casa que eu fico imaginando, imagina se Jesus estivesse aqui na minha frente, se abaixando diante de mim, tocando nos meus pés e lavando os meus pés. Tem vezes que eu começo a chorar, eu começo a falar, não, Senhor, não, 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 não. Isso não está certo, não é isso, Senhor. Não pode ser. Não pode ser que Deus, o Criador do universo, tenha se humilhado dessa forma, por mim e por vocês. E essa é a mensagem do Evangelho. Sim, Ele se humilhou dessa forma, por mim e por vocês, constrangendo cada um de nós. E esse constranger tem que nos dominar. E entendendo essa parte, aí a gente começa a entender as outras. A gente se convence de que um morreu por todos, logo todos morreram. Porque a gente sabe que Deus imputou a justiça dele contra o pecado em Cristo Jesus naquela cruz. E ele foi lá para a cruz, se humilhou mais uma vez e morreu por mim e por você. E aí a gente se convence. Se ele morreu, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, ele morreu por todos nós que cremos nele, como esse cordeiro imaculado e perfeito, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, como Criador dos céus e da terra, amém? Aí a gente entende, aí a gente se convence. Cristo morreu por mim, eu sou salvo. É uma salvação que eu não posso perder. Ele morreu por mim, e logo todos nós morremos. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui no versículo 15 a gente já tem a primeira declaração de propósito do apóstolo Paulo para cada um de nós. A partir do momento que a gente se constrange com esse Deus, com esse cordeiro, se abaixando, lavando os nossos pés, a partir do momento que a gente é dominado pelo amor dele, que vai para a cruz, que morre por cada um de nós, no nosso lugar, pelos nossos pecados, levando a ira santa de Deus sobre ele, para que ela não caísse sobre nós, para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos para o inferno, para que nós não vivêssemos afastados para sempre da face amorosa de Deus. A partir desse momento, Paulo declara, ele morreu por todos, para que eles vivam por ele. Para que já não vivam mais por si mesmos. Entendem a lógica de pensamento de Paulo? Dele falando sobre o pecado dentro de cada um de nós, dele falando sobre o egoísmo dentro de cada um de nós. Primeiro é um amor que nos constrange, porque é um amor completamente altruísta, vamos dizer assim. Essa palavra está muito mal usada por aí. É um amor que nos constrange, porque é contra o nosso ego, porque é contra o nosso egoísmo. Porque desde que a gente nasce, eu até brinquei semana passada chamando os bebês de egoístas, e eles são mesmo. Desde que a gente nasce, a gente já transborda de pecado. A gente já transborda de eu quero isso, eu quero aquilo outro. O que importa sou eu, o que importa é a minha vida, o que importa são os meus objetivos, o que importa são os meus sonhos, o que importa são os meus sentimentos. Egoísmo, 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 mais egoísmo. Eu. Jesus vem e fala, você não. Eu. Ele se abdica de si mesmo. Para ensinar isso para a gente, para ensinar a verdadeira vida para a gente, para mostrar para a gente, olha, eu morri por vocês, agora vocês devem morrer por mim, agora vocês devem morrer uns pelos outros, agora a vida de vocês não é mais sobre vocês, a vida de vocês agora é sobre mim, porque eu sou o Deus da sua vida, porque eu sou aquele que sabe o melhor para você. Um dia eu estava refletindo sobre o amor de Deus, de forma evangelística, né? Perguntas que eu ouço até em casa,
muitos dos meus familiares não são cristãos. Uma coisa que as pessoas não entendem hoje, principalmente nas perspectivas mais liberais, né, às vezes relacionada ao homossexualismo e a outras coisas, a julgo desigual, a, como que eu posso dizer, união estável, aborto e uma série desses outros assuntos que estão em alta aí hoje em dia, as pessoas elas não conseguem entender como Deus pode ser bom e ser contra tal coisa. Poxa, mas se a mulher fazer isso, vai ser melhor para ela. Poxa, mas se o homem fazer isso, vai ser melhor para ele. É porque as pessoas não conseguem entender que Deus nos ama tanto, mas tanto, esse amor que constrange, como eu estou falando aqui desde o início da pregação, que Ele não quer que a gente se destrua. Deus está escancarando na nossa cara. Vocês não sabem viver. E é isso que a gente tem que falar, pregando para as pessoas lá fora, sendo embaixador de Cristo lá fora. Olha, vocês não sabem viver. Vocês estão se comparando com Deus, com o Criador do universo, com aquele que te criou, com aquele que te teceu na barriga da sua mãe, com aquele que projetou o ser humano, com aquele que fez todas as maravilhas naturais e biológicas que a gente tem dentro de nós, que a gente nem entende. Com aquele que eu estava vendo outro dia no Instagram, que quando o espermatozoide ovula lá, aparece uma luz, brilha uma luz dentro do óvulo, e os médicos não sabem explicar até hoje que luz é essa. Com aquele que fez as estrelas que a gente não consegue entender, com aquele que fez os profundos abismos do oceano que a gente não conseguiu chegar ainda até hoje. Com aquele que fez todas essas lindezas que a gente vê por aí fora na natureza, com aquele que criou o próprio amor, o riso de uma criança, a música. Os anjos cantam, hein? Foi Deus que criou a música. A gente quer discutir com esse cara. A gente quer falar, olha Deus, eu sei viver, tá bom? Eu sei o que é melhor para mim. Não faz sentido. A boa notícia é que Deus nos ama tanto que Ele não vai deixar a gente viver da forma que a gente quer viver. Porque Ele tem um novo propósito para nós. Ele tem uma vida melhor para nós. Ele tem novas atitudes, Ele tem a lei dEle santa para nós, que é o jeito correto de se viver. E adivinhem, a lei aponta para quê? O que Jesus falou que definia toda a lei de Deus? Amar a Deus e amar. Sempre tem a ver com esse amor. Sempre vai ter a ver com esse amor. Com esse amor que é a abnegação, que é o abrir mão de mim mesmo por você, que é o você abrir mão de si mesmo por mim. Jesus está falando, está mandando a mensagem no evangelho dele. Esse é o jeito correto de se viver. É vocês abrindo mão de si mesmos, assim como eu abri mão de mim mesmo, para servir, para me abaixar e lavar pés. Então, a gente, constrangido por esse amor, a gente se convence de que todos nós morremos com Ele, agora temos nova vida nele, e agora já não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Vivemos por Cristo, ou seja, vivemos uns pelos outros agora. De modo que de agora em diante, a ninguém nós consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Já é tudo o que eu estava falando. Antecipei a fala de Paulo aqui. No ponto de vista humano, é o eu por mim mesmo. Eu brinco com os meus amigos, né, que eu falo que o ponto de vista humano é: o que é teu é meu, e o que é meu é meu. Eu não me importo com você. Eu vou me divorciar de você porque já estamos indo, objetivos diferentes. Então, tchau. Muito obrigado pela sua ajuda até aqui. Número de divórcios explodindo aí fora. Essa é a vida. É o egoísmo. É o ponto de vista humano. É o ponto de vista naquela sociedade, por exemplo, de força. Que o que importa são os fortes. Que os fortes invadem os fracos, tornam os fracos escravos, e você vai ser escravo para sempre. E hoje não mudou muito. Hoje a gente só tem tecnologia, mas o homem é o mesmo. Não consideramos mais essa perspectiva. Mudou. Jesus tirou o óculos do pecado de cada um de nós. E agora a gente pode ver claramente.
através dos olhos dele. Agora a gente pode ver, repito, que a vida se trata de viver por Deus e pelo próximo. E aí Paulo continua. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava em mente os textos lá de Isaías que a gente leu aqui agora há pouco, sobre as promessas de Deus para o povo dele. Tem um texto que o Rafael pregou no primeiro domingo dessa série, lá no início do ano, que, se não me engano, está lá em Isaías 43, que ele fala exatamente essa estrutura. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o que isso se difere de tudo que eu já estava falando? Nada. É a nova vida que Deus tem para cada um de nós. Mas não dá para a gente falar dessa passagem sem falar daquilo que Isaías estava falando, daquilo que as passagens de Apocalipse que diz sobre a nova criação está falando, sobre um mundo que Deus está fazendo em cada um de nós, perfeito. Um mundo perfeito, sem tristeza, sem dor, onde não haverão crianças de poucos dias, onde não haverá drogados, onde não haverá bêbados, onde não haverá assassinos, onde não haverá doença, não haverá câncer lá, não haverá doença de Crohn lá, não haverá Alzheimer lá, não haverá demência lá, não haverá morte lá, não haverá depressão e ansiedade lá. Apocalipse fala que as portas estão abertas, no sentido de que não haverá mais invasões, não haverá mais guerra, não haverá mais reinos contra outros reinos, países contra outros países, nação contra nação, não. Vai ser só uma, o povo santo de Deus, louvando diante do Deus Todo-Poderoso para todo sempre. É a nossa esperança. Lá não é egoísmo. Lá é todos vivendo para Deus, todos vivendo uns pelos outros. E com certeza você já está entendendo um pouco o meu raciocínio, já está entendendo um pouco o raciocínio de Paulo, porque é uma coisa que a gente sempre prega aqui. Graças a Deus, Deus te abençoou, você está sentado numa igreja bíblica, numa igreja pautada pela palavra de Deus, numa igreja saudável, e você ouve essas coisas o tempo inteiro. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: estamos vivendo esse novo hoje? Eu penso nessa nova criação de Deus que está por vir no meu dia a dia. Eu vi um corte do pastor Daniel mais cedo de manhã, que está bem alinhado com o que o Espírito Santo está dizendo para a gente hoje. Você pensa na volta de Cristo no seu dia a dia? Ou você deixa para pensar nisso na igreja de 6h30 a 8 horas da noite e depois passou, acabou? Porque é isso que define tudo. Esse é o centro, esse é o clímax dessa passagem do apóstolo Paulo para nós. É por isso que faz sentido Jesus ter vindo ao mundo morrer por nós. É por isso que faz sentido a gente viver uns pelos outros aqui, hoje. Porque se não houvesse amanhã, se não houvesse um mundo vindouro, se não houvesse uma nova criação, aí o que é seu é meu e o que é meu é meu. Se não houver amor, se não houver o sublime, o grandioso Deus diante de nós, aí comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E por que você tem vivido o comamos e bebamos porque amanhã morreremos se você é crente? Por que você tem tratado a sua família com o comamos e bebamos e amanhã morreremos se você é crente? Por que você tem tratado seus colegas de trabalho, seus amigos de trabalho com indiferença, cuidando, cada um cuida do seu, não se portando muito com a vida dele, não se portando muito com orar por ele, não se portando muito em pregar o evangelho para ele, não se portando muito com a pessoa que ele é, o indivíduo que ele é, se você é crente? Por que você ainda tem vivido egoísta, se você é filho e filha de Deus? Os filhos e filhas de Deus oram assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os filhos e filhas de Deus se ajoelham no chão e falam: Senhor, volta hoje. É Jesus, meia-noite, Jesus não voltou.
Amanhã de manhã a oração é: Senhor, volta hoje. Volta hoje. E aí volta a pergunta inicial. Por que Jesus ainda não voltou? Por que essa nova criação, essa nova Jerusalém santa, essa cidade celestial, essa promessa, essa eternidade, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, por que isso ainda não chegou? Por que eu ainda tenho que aturar o meu chefe chato? Por que eu ainda tenho que aturar as besteiras, as brigas da minha esposa, do meu marido? Por que eu ainda tenho que lidar com o meu próprio pecado? Por que eu ainda tenho que cair várias e várias vezes na mesma coisa? E botar o joelho no chão várias e várias vezes, clamando a Deus: Deus, me tira disso, Senhor Jesus. Por quê? Por que eu ainda tenho que sentir ansiedade? Por que eu ainda tenho que ficar suscetível à depressão? Por que eu ainda tenho que sentir medo, de repente, quando eu ficar velho, eu ter câncer? Por que eu ainda tenho que trabalhar para comer? Por que ainda meus filhos ficam doentes e não conseguem nem falar o que eles têm, porque eles são bebês, são crianças? E por que a gente fica aflito com isso? Por que eu ainda tenho que me entupir de sonhos, de objetivos inúteis, que são como o vento? Por que, Senhor? Por que o Senhor ainda não voltou? Por que o Senhor ainda não voltou? Porque esse amor que constrange, eu vou viver lá, a gente vai viver lá, não vai ter mais pecado para atrapalhar lá, vai ser muito melhor lá. Paulo, em alguns versículos anteriores, ele fala sobre isso, que eu prefiro morrer, eu prefiro sair dessa carne e habitar com Cristo nas regiões celestiais. Mas eu ainda estou aqui com um propósito. Eu ainda estou aqui trabalhando, me casando, criando filhos, vivendo em comunidade na igreja com um propósito. O propósito do eis que surgiram coisas novas. Estava conversando com o Denis ali atrás, que Paulo não disse tudo se fará novo. Percebeu? Se você estiver com a Bíblia aberta, você pode olhar aí. Não está escrito tudo se fará novo. A beleza que Deus tem para nós hoje, no final dessa série de um novo propósito, é que tudo se fez novo. Está consumado no nome de Jesus. O que significa que aquela luta que você está passando, aquele pecado, vai se encerrar. Está consumado no nome de Jesus. Aquele conflito familiar que está acabando com você, te deixando sem dormir, está encerrado, está consumado no nome de Jesus. Aquele egoísmo, aquele ato egoísta que você cometeu ontem, que o Espírito Santo está fazendo voltar hoje no seu coração, já era, está consumado, vai passar no nome de Jesus. Vai passar. A promessa, ela é para hoje. O que Deus está nos falando, que Paulo vai falar aqui mais para frente, sobre a embaixada de Cristo é: tragam essa nova Jerusalém, tragam essa nova criação para hoje. Lembra lá da musiquinha? O reino chegou. É exatamente isso que o Paulo está falando. Então, vivam como se já estivessem lá. Olhem as pessoas, olhem para quem está do seu lado, como se você já estivesse lá. Uma terra onde não há egoísmo, uma terra onde você não tem que se preocupar com seus próprios interesses, uma terra onde você não tem que se preocupar com as suas doenças. Claro, Deus vai querer que você se trate, Deus vai querer que você vá no médico, não é disso que eu estou falando. Mas é uma terra onde não há mais tristeza. Hoje. Não há mais morte hoje. Quando eu falo não há mais morte, é que nós não temos que temer a morte. Se a gente tiver que invadir o complexo do Alemão e pregar o evangelho para todo mundo lá, a gente vai pregar, porque a gente não vai temer a morte. Se a gente tiver que passar por uma doença, por um câncer que está definhando a gente não vai temer a morte. Se a gente tiver que andar pela cidade perigosíssima do Rio de Janeiro, a gente não vai temer a morte,
Porque a morte já não tem mais poder sobre nós. Porque Jesus venceu a morte. Que Ele não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou por nós. Saltando desse texto para nós, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. A nova criação chegou. O meu reino chegou. E vocês estão aqui com esse propósito de trazer esse reino para cá. Para os seus lares, para os seus trabalhos, para o Rio de Janeiro, para a igreja presbiteriana carioca. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. Esse é um novo propósito. Repito, a morte já não tem mais poder. Sinto te informar, mas no acaso de Deus, a gente pode sair daqui e morrer. De formas mais idiotas possíveis. Posso escorregar nesse fio aqui, e meu Deus, Natan morreu na frente de todo mundo. Pode acontecer. Mas isso não tem mais poder sobre nós. Isso não tem que fazer a gente temer. E se a gente está diante da morte o tempo inteiro, diante de coisas que a gente não controla, você pode ter uma doença dentro de nós que a gente desconhece ainda, que vai nos matar. Você pode vir um infeliz com uma arma ali e apontar para a gente. Né, Alex? E a gente não tem que temer isso. É a mensagem de Deus para nós. Olha, esses 40, 50, 60, 70 anos aí que vocês vão viver na Terra, vocês já estão aqui. É para trazer o meu reino. Vai lá. Vai pregar. Esse é o seu propósito. Vai discipular os seus filhos para serem meus pregadores. Esse é o seu propósito. Vai ganhar dinheiro para investir no meu reino. E não para comprar a porcaria de uma casa num lugar que vai ficar perigoso depois e você vai se ferrar. É o teu propósito. Vai ver se algum irmão está em necessidade. É o teu propósito. Vai orar por alguém. É o teu propósito. Vai para a igreja e chega no horário. Porque é o teu propósito. Adorar a Deus em comunidade. Vai ver se alguém ali na esquina está precisando do evangelho. É o teu propósito. Repito, não tratem mais as pessoas como antes tratavam. Não tratem mais as pessoas na perspectiva humana. Todos precisam do evangelho, todos precisam de Jesus, todos precisam da nossa atenção. Eu tenho certeza que você passou por milhares de pessoas hoje aí andando na rua e você, desculpa a palavra feia, cagou para todo mundo. Mas são pessoas que, assim como você antes de estar aqui dentro, estão perdidas, focado no eu, e necessitadas do amor de Deus, necessitadas desse propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando você sair daqui, se lembra disso. Se lembra do seu propósito. Seu propósito não é criar o seu filho bem para ele ir para Harvard. Seu propósito não é comprar uma casa. Seu propósito não é ter uma boa aposentadoria com plano de saúde. Não. Seu propósito, como Paulo vai dizer aqui, que provém de Deus, que reconciliou a gente consigo mesmo. Seu propósito é ser embaixador de Cristo. Lá, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, somos voz de Deus no mundo. Esse é o nosso propósito, por isso que Jesus ainda não voltou, porque Deus quer nos usar. Deus quer usar o seu povo, Deus quer usar a sua igreja para salvar o máximo de pessoas possíveis. Para trazer o máximo de pessoas possíveis para a família dele, para a eternidade dele. Que já está lá. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, que a cidade santa está como uma noiva adornada para o seu marido. É uma noiva que já está preparada para a gente antes da fundação do mundo. E Deus está falando, vai lá, chama as pessoas para essa cidade santa, chama as pessoas para esse amor, chama as pessoas para essa esperança, chama essas pessoas para essa vida eterna, gloriosa, bendita, ao meu lado. Chama essas pessoas para o verdadeiro propósito. Chama essas pessoas para serem livres do pecado de uma vez por todas. Vem e beba. Vem e beba da água da vida. Essa é a mensagem da igreja no final de Apocalipse 22. Vem, aquele que tem sede, vem. A gente tem que gritar lá para fora, 2 pessoas passando lá fora. Aquele que tem sede, vem. Olhou para mim e saiu andando. Aquele que tem sede, vem.
Quando Paulo fala aqui que, portanto, somos embaixadores de Cristo, não é o embaixador que a gente entende hoje, né? Porque esse texto, se a gente pensar hoje, não faz muito sentido, como a maioria das pessoas aplicam. Que, eu faço parte do reino vindouro, da Nova Jerusalém, e eu estou num mundo imperfeito, caído, entregue a Satanás. Eu sou embaixador, ou seja, aqui dentro da igreja presbiteriana carioca é a embaixada do reino de Deus. Se eu ir ali na esquina, já não é mais a embaixada do reino de Deus. É o mundo pecador, é o mundo mau. Mas o embaixador naquela época era uma coisa diferente. Para aqueles mais próximos de mim vão rir bastante, depois que eu descobri isso. Que o embaixador no Império Romano era o óbvio. O Império Romano ele já chegou no local, dominou tudo. E o embaixador era aquele cara que chegava para botar tudo em ordem. Para falar, olha, apresenta a vocês o seu novo imperador, o seu novo rei, César, que dominou aqui essa região. Esse era o embaixador naquela época. E sabe o que isso mostra para a gente? Que o reino chegou. Deus não está falando para a gente que a embaixada dele é aqui na Igreja Presbiteriana Carioca. A mensagem que Deus está falando para a gente é, a partir do momento que eu ressuscitei, eu sou rei sobre toda a terra. Eu sou rei sobre a Igreja Presbiteriana Carioca, eu sou rei sobre o Caxambi, eu sou rei sobre todos os santos, eu sou rei sobre o Rio de Janeiro, eu sou rei sobre o Brasil, eu sou rei sobre o mundo. A mensagem que Deus está falando é, eu sou rei sobre a sua casa, eu sou rei dentro do seu trabalho, eu sou o rei do seu chefe, eu sou o rei do seu colega, eu sou o rei do complexo do alemão. Eu sou rei sobre toda a terra. E eu estou mandando vocês irem lá e anunciarem isso. Vocês chegarem lá e falar, acaba com essa bagaça, acabou droga, acabou arma, acabou tudo. Chega de matança, chega de atirar em casa de idosa, chega de matar policial na cabeça. Acabou, o reino chegou. Chega de ansiedade, chega de depressão, a gente vai cuidar de você, o reino chegou. Chega de políticos pensando no próprio ego, no próprio eu e acabando com as nossas vidas. O reino chegou. Então a gente vai lá, vai estudar, vai virar político, vai mostrar para eles. O reino chegou. Chega de engenheiros fazendo o que dá na telha. O reino chegou. Então você vai lá, vai estudar engenharia, vai se tornar engenheiro, vai mostrar para eles que o reino chegou. Você vai fazer engenharia para a glória de Deus. Você vai limpar a casa para a glória de Deus. Que a casa é do rei. Você vai cuidar das suas coisas, porque as coisas não são suas, são do rei. E essa é a sua missão, é mostrar para todo mundo. O reino chegou. Jesus é rei. É a declaração que matava os nossos irmãos no Império Romano, que só César poderia ser declarado rei. Mas eles falavam diante de governadores, diante de imperadores, diante dos leões que iam comer eles. Jesus é rei dos reis. Jesus é o Senhor. E aí morriam. Deus está chamando a gente para uma tarefa mais fácil. Ninguém quer matar a gente aí fora ainda. É não se sentir constrangido na conversa de um Uber. Hoje eu peguei um Uber, falou, eu era da Assembleia, eu fiz escola dominical, preguei, estudei teologia. Talvez alguém já tenha pegado um Uber assim, né? Mas eu já estou desviado. Aí tu fica olhando para o cara, qual é? Aí dá aquele negocinho, tipo, pô, não vou falar nada não. Só deixa eu ficar na minha aqui, na minha viagem. Não, cara. Tu não tem que temer um motorista de Uber. O máximo que ele vai te fazer é te botar para fora do carro, tu vai ter que pedir outro Uber. Eu tenho medo disso. Mas tu vai falar para ele, meu irmão, volta para a igreja. Que como mencionou minha querida Elaine, que eu nunca mais esqueci, brasa fora do braseiro, apaga. Falei isso para ele hoje de manhã. Aí ele, sim, verdade. Provavelmente outros crentes já devem ter falado isso para ele, vacilão. Mas eu fiz o meu trabalho. E a gente não tem medo de falar de Jesus para os amigos do nosso trabalho, que saem andando com guia por aí, que saem andando com as pulseiras budistas. Não, crente não tem que ter vergonha não, Jesus é rei. Empurra isso goela abaixo. Se você crê realmente que Jesus é rei, você tem que empurrar goela abaixo.
obviamente com respeito, mas Jesus é rei, acabou, irmão, acabou, irmã, Jesus é rei, e Jesus sabe o melhor para nós. Então não tem aborto, não tem droga, não tem nada disso, porque Jesus é rei. E eu estou aqui, como embaixador de Cristo, no Rio de Janeiro, para mostrar isso para vocês. Não tem corrupção, porque Jesus é rei. Não tem matança, porque Jesus é rei. Não tem mais egoísmo, porque Jesus é rei. Concluindo, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E depois ele vai falar, lá no início do capítulo 6, como cooperadores de Deus, insisto com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi o tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nesse final, Paulo ele remete àquilo que a gente estava falando lá no início. Ele volta para o Evangelho. Ele volta para a mensagem de Jesus, que reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas pegando os pecados dos seres humanos e imputando sobre si mesmo e recebendo a ira de Deus sobre o pecado, e nos salvando e nos convidando para essa nova vida, para essa nova criação que começa hoje e agora, no nosso dia a dia. Mas ele vai além, eu lendo isso, eu lendo os comentaristas, eles falando exatamente o que eu falei, aqui Deus está falando, Paulo está falando, Deus está falando por meio de Paulo, que Jesus levou os nossos pecados, blá blá blá, eu sei. Mas aquilo ficou me incomodando a semana toda, o Espírito Santo ficou me incomodando nessa passagem. Eu lembro que é uma passagem que eu meio que copiei e colei dos comentários e preguei exatamente isso que eu falei 4 anos atrás. E não está errado, é exatamente isso. Mas Paulo está falando algo além. Paulo está voltando ao Evangelho. Se tudo que eu te falei ainda não te moveu, Paulo está falando, meu irmão, o pecado é tanto, a impureza é tanto, a impiedade é tanta, que brota de você, que brota do mundo inteiro, que Deus olhou para Cristo como o próprio pecado. Deus olhou para Cristo como a própria impiedade, iniquidade. Deus olhou para Cristo como a própria maldição. E eu encerro essa pregação, como eu iniciei, pregando esse Evangelho, porque esse é o Evangelho do amor que nos constrange. E se você crê nisso, diz amém. Então viva com base nesse Evangelho. Viva com base nesse amor que nos constrange. Viva com base lembrando todo dia que essa maldição que Cristo se tornou, que essa iniquidade, que essa impiedade, que o próprio pecado que Cristo se tornou naquela cruz, aos olhos de Deus, era para ser eu e você. Lembre-se que Jesus é o carinha que abaixa e lava os nossos pés. Mas a mensagem é que Ele é o santo, santo, santo que está abaixando para lavar os nossos pés. Deus pode acabar com esse mundo assim, ó. Acabou. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu suplico para você, se você está 10 anos sentado numa igreja, 20 anos sentado numa igreja, 30 anos sentado numa igreja, eu suplico para você, não recebam em vão a graça de Deus. A mensagem de Deus para você hoje é o tempo favorável. Hoje é o tempo da graça de Deus. A porta ainda está aberta. Ainda dá tempo de resolver. Eu quero resolver. Eu quero ser o dono da sua vida. Eu quero usar você para fazer maravilhas.
Eu quero usar você como meu mensageiro, como meu embaixador nessa terra. Eu quero levar você para águas profundas, inimagináveis no meu Espírito Santo. Eu quero fazer você viver coisas novas que você não viveu até aqui. Eu quero fazer você ter experiências espirituais que você vai gostar de contar para as outras pessoas. Caraca, tu não sabe o que aconteceu comigo hoje. Deus falou comigo, eu ouvi uma voz. Deus quer te dar aquele impulso do Espírito Santo para você ir ajudar alguém. Deus quer responder às suas orações e você olhar e falar: meu irmão, isso aí só pode ter sido Deus. Deus quer fazer isso tudo na sua vida. Deus quer resolver o seu problema. Deus quer resolver os seus conflitos, as suas doenças, os seus medos. A mensagem de Deus é: eu estou cuidando de você. Seja constrangido pelo meu amor. E viva esse novo propósito que eu tenho para você, de espalhar esse amor por onde quer que você for. Amém?